Olá, ser humano nosférico, aqui é a Naira. Bora dar continuidade à leitura do livro Acesso ao Ser Multidimensional, iniciando o capítulo 8, em 3, 2... Integrando o universo de plasma e 7 centros psíquicos. Podemos também ver no céu uma aurora, que é o plasma cósmico, recordando-nos da época em que o nosso mundo nasceu do plasma, pois no começo era o plasma. Essa frase é de Heinz Alfvén, ganhador do Prêmio Nobel de 1970. Somos feitos de matéria estelar, disse Carl Sagan. Similarmente, Shakespeare disse, somos o material do qual os sonhos são feitos. O todo corporal contém o todo planetário e o todo planetário contém o todo cósmico. Podemos experimentar isso através de nossos 7 centros psíquicos, também conhecidos como chakras. Os 7 chakras conectam os reinos fenomênicos 3D e imaginário 4D e são as chaves para acessar informações interdimensionais através dos 7 plasmas radiais. Mais de 99% da matéria do universo é plasma, gases condutores, quentes e elétricos, onde elétrons são afastados dos átomos por intenso calor, permitindo-lhes fluir livremente. Os plasmas são condutores de eletricidade e por isso são afetados pelos campos magnéticos. O espaço interestelar está cheio de padrões em zigue-zague de matéria, plasma, energéticos, com correntes elétricas de longo alcance e campos eletromagnéticos. Essa é a visão do modelo do universo de plasma. O modelo de universo de plasma, MUP, é totalmente distinto do modelo padrão de Big Bang, MPBB. Enquanto o Big Bang busca explicar a criação como um cataclisma misterioso num passado remoto, a teoria do plasma atribuiu o começo da criação aos processos elétricos e magnéticos que continuam a ocorrer aqui e agora. Enquanto o AMUP, é as siglas para universo de plasma, enquanto o MUP é um modelo sintrópico em eterna evolução, o MPBB descreve um violento e entrópico universo em processo de morte. De acordo com a lei do tempo, o MPBB, que é o Big Bang, é uma ficção pura que resultou em uma imersão inconsciente na frequência incorreta do tempo da cultura predominante da Terra. Nos anos 30, o físico sueco Heinz Alfvén desenvolveu a eletrodinâmica cósmica para explicar o plasma e, assim, estabeleceu o modelo do universo de plasma. Alexei Dmitriev, da Academia Russa de Ciências Novosibirsk, foi outro investigador que contribuiu para o modelo de plasma, através de seus estudos sobre o Sol e a heliosfera. A teoria da eletrodinâmica cósmica de Alfvén foi baseada na prominência solar das auroras da Terra, tendo como fundamentos os fatos da realidade que afetam nossas vidas, ao invés de construções hipotéticas comprovadas ou não, desenvolvidas a partir dos átomos rompidos. Um texto extraterrestre. O MUP, ou Modelo de Universo de Plasma, é a parte da ciência sagrada ou ciência cósmica e destina-se a retornar-nos ao poder autônomo da investigação, mostrando-nos exatamente como somos conectados individual e coletivamente às performances do cosmos. A ciência cósmica é literalmente um presente do além, que surgiu inicialmente como um misterioso texto base de 57 páginas que se originou de uma transmissão extraterrestre de fora da Terra. Essa transmissão foi recebida e transcrita em espanhol por Henrique Castelo Rincón, um engenheiro e colombiano, e isso ocorreu em 1969, 1970, no mesmo ano em que foi dado o salto mais significativo de consciência em toda a história. A consciência da Terra como uma totalidade, quando os humanos viram a primeira imagem de toda a Terra a partir do espaço,
De acordo com a ciência cósmica, o planeta Terra está concluindo sua fase de evolução puramente humana e está preparado para entrar em sua fase super-humana. A visão contida na ciência cósmica está além de toda a Terra. Isso significa que ela estabelece uma visão da realidade galáctica por natureza, abarcando diferentes galáxias, sistemas estelares e planetas. Essa é toda uma nova descrição do universo do ponto de vista da inteligência extraterrestre. Quando sinceramente estudada, ela possui um potente efeito psicoativo que abre e expande a mente de modos inimagináveis. A ciência cósmica descreve um universo eletronicamente interativo, altamente fluídico, fluido demais, né? Onde a Terra é vista como pertencente a um gênero específico entre muitos tipos diferentes de planetas com níveis e estágios definidos. Esses níveis e estágios são organizados por transdução, subindo e descendo, de cargas elétricas. O processo de transdução é acompanhado por forças puramente eletrônicas da hierarquia, operando a partir dos níveis pentadimensionais. A ciência cósmica começa com as seguintes premissas: energia, eletricidade, eletrônica, plasmas radiais, estágios do Parton quantificado. Na primeira premissa, a energia é entendida como o fator de interação de um elemento ou componente com outro elemento ou componente. Aqui, o éter é um componente, o Rang é o outro. As interações entre os dois criam a dissociação primária, que no final dá origem ao que é conhecido como mecânica quântica. Esse é o primeiro estágio de definição da energia e o fundamento estrutural da física, de acordo com a ciência cósmica. Ao invés de tratar a física em si, a ciência cósmica refere-se a uma compreensão geral do que podemos chamar de blocos de construção de realidade com uma base estrutural. É importante compreender como a realidade que conhecemos é construída, da energia para a eletricidade para a eletrônica ou linhas eletrônicas de força, etc. Na ciência moderna da Terra, a eletrônica significa o estudo da interação entre os elétrons. Na ciência cósmica, a eletricidade é definida como a criação de diferentes campos de força ou linhas de força. Essas linhas eletrônicas de força existem independentemente dos elétrons. Na física moderna, a ideia é que a eletricidade é, de algum modo, uma função dos elétrons. A ciência cósmica diz que a eletricidade é uma função das linhas de força que já existem antes da existência dos elétrons. As linhas eletrônicas de força avançam em direção aos fluxos de plasmas radiais de partículas carregadas eletricamente que criam fluxos eletrônicos. Os plasmas saturam o universo com eletricidade, fluxos elétricos, campos eletromagnéticos e linhas radiais de força. Para compreender as linhas de força que antecederam a verdadeira criação dos elétrons, devemos em seguida compreender o parto. Entre aspas. O MPU, ou Modelo de Universo de Plasma, é parte da ciência sagrada ou ciência cósmica, e a ciência cósmica é um meio de recuperar nosso poder autônomo de investigação para nos mostrar exatamente como estamos individualmente e coletivamente plugados no espetáculo cósmico. Plugados no espetáculo cósmico. O parto como base de eletricidade. De acordo com a ciência cósmica, o parto é a estrutura básica elementar construída a partir dos fluxos eletrônicos ou linhas de força, combinando-se para criar quantas primárias com propriedades e cargas elétricas variáveis. Um quantum refere-se à menor unidade
detectável. O Parton interage dentro dos fluxos de plasmas radiais para efetivamente criar a realidade, compreendida como um espectro multidimensional. O Parton não existe na física moderna, ainda. Do ponto de vista da ciência cósmica, o universo existe como uma série numérica de categorias de cargas elétricas, que são os partons, e plasmas que interagem uns com os outros em diferentes níveis ou momentos num processo contínuo. Essas interações, constituídas por diferentes capacitores de energia eletrônica, criam diferentes possibilidades ou seres diferentes, os níveis de funções do universo. Essas interações podem ser aumentadas ou reduzidas e transduzidas em outras formas. Desse modo, o todo universal aparece como uma grande placa de circuitos com vários pontos de conexão, representando a existência de diferentes seres ou entidades. As diferentes cargas eletrônicas, então, passam pelos pontos de conexão, criando uma faixa extensa de efeitos ou fenômenos. Quando consideramos os fenômenos do ponto de vista da ciência cósmica, a realidade é percebida como um calendoscópio de sensações em movimento e sinestésico, sem ponto físico ou referência. Essa percepção é acompanhada por uma narrativa psíquica em eterna mutação, modificada de acordo com a inteligência daquele que a percebe. Os humanos raramente são capazes de perceber dessa maneira, naturalmente, pois filtros conceituais densos bloqueiam suas percepções puras. Para que uma árvore pareça como uma árvore, ou um humano pareça como um humano, de acordo com uma interpretação condicionada. Por isso, se qualquer fenômeno é cuidadosamente estudado, ele se desintegra. Tente se encarar no espelho por um longo período de tempo e você vai desaparecer. Por que isso acontece? Porque você está testemunhando a verdadeira natureza da realidade fenomênica, que é fundamentalmente um composto de diferentes cargas elétricas e linhas eletrônicas de força, todas construídas com partons e elétrons girando a taxas muito rápidas. Somente imagine-se o movimento giratório. Somente imagine. Se o movimento giratório parasse, o mundo visível desapareceria. O mundo fenomênico aparece por causa da frequência do giro, da frequência elétrica e das cargas elétricas, inclusive da quantificação de diferentes linhas de força kármico-dármicas. Com todas as diferentes linhas de todos os diferentes aspectos, de todos os diferentes professores, mestres, ascensionados, guardiões da Terra, logos planetários, etc., formam o tabuleiro do circuito da nave-mãe. As câmaras de Ra e a tumba de Pakavotan. De acordo com a ciência cósmica, a informação sobre o Parton e os 6 tipos básicos de eletricidade cósmica estão ocultos na 13ª câmara secreta da Grande Pirâmide de Ra, no Egito. Ra é o Deus Sol, a fonte de eletricidade solar. A ciência cósmica refere-se a Ra como o ser supremo que controla tudo o que ocorre em nosso sistema solar. Ra equivale a Kinit Ahau na cosmologia dos maias. A ciência cósmica diz que existem 33 câmaras secretas na Grande Pirâmide de Ra. 33 é o número supremo do iniciado. Das 33 câmaras da Pirâmide de Ra, 3 contém informação sobre a ciência cósmica. A 13ª câmara contém informação sobre o Parton. A segunda à quinta câmara guarda informações sobre os polos planetários e as linhas elétricas de força. E da foi isso. Desculpa, o texto está um pouco confuso. A 11ª câmara contém informação oculta sobre o karma, dharma, positivo, negativo. Essas 3
unidade de informação estão de acordo com o nível cosmológico universal do parto, o nível cosmoplanetário dos polos e linhas elétricas de força, e o nível da inteligência humana, o karma, dharma, positivo ou negativo. Esses 3 pontos estabelecem o circuito de significado da interação cosmológica. Complementando a pirâmide de Ra, de Quéops, no Egito, temos as 2 pirâmides principais no México, a Pirâmide do Sol, em Teotihuacan, e o Templo das Inscrições, em Palenque, cada uma com suas câmaras secretas próprias. Embaixo da Pirâmide do Sol está uma caverna que termina em um conjunto de 4 câmaras. Embaixo do Templo das Inscrições está a tumba de Pacalvotã. A tumba de Pacalvotã é a câmara secreta única do Templo das Inscrições em Palenque, mas ao seu lado, no Templo 13, está a câmara secreta tripla da Rainha Vermelha. Os 42 anos entre o descobrimento da tumba da Rainha Vermelha em 94 e a tumba de Pacalvotã em 52 está para a mesma relação com os 42 anos entre o encerramento do ciclo de 2012 e a concepção do super-humano da transmissão da ciência cósmica em 1970. Existem 3 pirâmides no planeta aonde o mais profundo e supremo conhecimento iniciático está vibrando e ressonando o código 33, do 11 vezes 3. Também refere-se à iniciação de Pacalvotã em sua tumba. Essa é a iniciação do grande mistério para o planeta. A tumba de Pacalvotã foi deixada como uma metáfora para o mistério do tempo final, a conclusão do grande ciclo e a ressurreição do novo tempo. Como o universo veio à existência? A maioria das tradições espirituais tem histórias da criação que começam com uma força divina ou energia que está na base da criação. De acordo com a ciência cósmica, a criação do universo começou com um distúrbio primordial do éter. O éter é, em si mesmo, uma força constante e indiferenciada que existe no cosmos, transcendendo do micro para o macrocosmos e continuando infinitamente. Por isso, essa força indiferenciada, imperceptível e inerte, o éter, é a camada subjacente da Terra e do cosmos. Como uma força constante e equalizada em todas as direções simultaneamente, o éter, uma vez em distúrbio, torna-se a matriz que acomoda campos eletromagnéticos infinitamente interativos, esteiras plasmáticas e filamentos, como também a gravidade e a luz. A ciência cósmica, então, descreve o segundo ponto de criação, o Rang, ou a força de violenta dissociação provocada pelo surgimento simultâneo e colateral de 2 campos de força desarmônicos. O Rang, como quebra ou ruptura cósmica, é a fonte e o poder do som, do mantra e da música sagrada. Isso é conhecido como Pax, em Maia. Nessa ruptura, a criação é soada ou vibrada para a existência. O éter, ou força inerte, então, representa o estado da calma meditativa da autocriação de Deus. Portanto, se essa força inerte ou o éter é a meditação absolutamente imperturbável, autorreflexiva e calma de Deus, que se expande infinitamente, então, em algum ponto da infinidade, podemos dizer que Deus pensou. Esse pensamento moveu-se através do éter, transferindo-se para dentro dos campos de força harmônicos, para que quando se encontrassem, o Rang fosse soado e explodido. Essa explosão põe o universo em movimento. O intervalo do tempo perdido na eternidade. A interação entre as diferentes frequências cria intervalos. A relação entre os intervalos uns com os outros cria os números. Psicomiticamente, o intervalo primordial corresponde ao número 7 e é conhecido como intervalo do tempo perdido na eternidade. Nos mundos finitos, isso se traduz aos 7 dias da criação. No 7º dia da criação, a jornada de retorno começa. Esse é o ponto onde a dissonância é transformada em harmonia, assumindo que Deus
cria todas as coisas com um propósito específico. E se Wang for o efeito da manifestação do primeiro pensamento a partir do éter, então, qual foi esse pensamento que pôs a frequência em movimento? Qual que foi o pensamento que criou duas ondas de frequências diferentes que se encontraram e criaram uma dissociação violenta dentro da força inerte do éter e então se tornaram uma criação dinâmica de eterna evolução? Qual que é o propósito de pôr em movimento uma evolução de todo o universo, subir a escada que leva de volta à consciência cósmica? Rang e Runapko. A força de ruptura, o Rang, também é a fonte de Runapko, o doador único do movimento e da medida para os maias. Dois campos harmônicos de força criam o Rang, que é a fonte da energia. A força e a energia não podem ser definidas se não há movimento. A força implica em movimento, a energia também implica em movimento, que cria frequências e vibrações. A cosmologia da ciência cósmica é radialmente simultânea, o que significa que o movimento do começo ainda está acontecendo e que tudo que evolui dele está acontecendo simultaneamente. O Rang é infinitamente repetível e sempre presente. Podemos ficar mais conscientes dele através da analogia do sexo, quando o espermatozoide, o óvulo, atinge o óvulo, recria o Rang primordial, e a partir daí vem a criação, não necessariamente uma criação física, mas uma energia criadora. Tudo existe dentro do movimento presente como um fluxo radialmente simultâneo de correntes. Desse modo, não é necessário voltar bilhões de anos para alcançar a origem da criação, basta mergulhar mais profundamente no momento presente, onde tudo está sempre acontecendo. Os efeitos do Rang. Após a interação violenta entre os dois campos de força, as ondas de propulsão interceptam umas às outras, criando condensações instantâneas do éter chamadas de pontos Cessna. Este é o ponto onde a matéria fica mais condensada que etérica. Os pontos Cessna são as condensações ressonantes primárias do microcosmo. A eletricidade surge desses pontos Cessna. Tudo que existe, esteja manifestado ou não, pode ser compreendido como um produto do agrupamento de centenas de milhares de milhões de pontos Cessna. Eles são o fundamento da vida do reino fenomênico. Com a chegada dos pontos Cessna, o éter é transmutado para a microagitação de uma força inerte. Os pontos Cessna englobam uns aos outros para criar campos de forças esféricos chamados de campos totalizadores. Os campos totalizadores são como ovos-mãe cósmicos que são estáveis e autodelimitados. Eles formam os modelos pré-eletrônicos do tempo e espaço. Uma vez estabelecidos, é impossível para os campos totalizadores reintegrarem-se ao éter. Dentro desse campo de tempo e espaço, os pontos Cessna separam-se em duas formas chamadas de carpins esféricos ou carpins cúbicos. A esfera e o cubo são as formas primárias da criação. A esfera representa a perfeição da consciência e da mente. Não há extremidades, ela é uma perfeição completa. O cubo é a metáfora de nossa própria perfeição e transcendência. Ele representa todas as diferentes possibilidades do tempo e espaço. As combinações de carpins esféricos e cúbicos, compostas por pontos Cessna, criam os megacarpins. Um megacarpin é formado por 500 mil carpins esféricos mais 500 mil carpins cúbicos. A partir dos megacarpins surgem as miríades, as redes carregadas energeticamente de carpins esféricos e cúbicos. As miríades são estruturas submicroscópicas de megacarpins que dão origem à polaridade. Há 3 tipos de miríades
que formam um trio básico, a neutra, a positiva e a negativa. Uma pausa para respirar. E você que tá me escutando aí, ó, não abandona o barco não, tá? Eu sei que os termos são um pouco diferentes, parecem ser complicados, mas bora que segue o baile. Respira um pouquinho, toma uma aguinha e vamos que vamos. Você pode escutar esse audiobook quantas vezes você quiser. Estamos aqui para aprender junto. Voltando em 3, 2. A combinação de quaisquer dois tipos de miríades dá origem à partícula elétrica primária, ou ponto essencial de energia positiva, conhecido como parton. Vários tipos de partons combinados com linhas eletrônicas de força. Vários tipos de partons combinados criam linhas eletrônicas de força. A ciência cósmica demonstra 6 tipos de eletricidade que constituem o parton quantificado: nêutron, dum quali, dum duar, elétron, cum e quêmio. Cada um dos 6 tipos de eletricidade possui um parton central. Cada parton, ou partícula elétrica primária, tem diferentes propriedades que são o que torna possível a total manifestação de suas qualidades de aparência e efeito material. Dentro do centro do parton cúbico, o sétimo parton, ou core, supre uma pulsação alternante como um modelo de campo ressonante, encapsulado o núcleo giratório do pensamento da quinta força. Dos 6 tipos de eletricidade originam-se 12 linhas de força. As 12 linhas eletrônicas de força, então, combinam-se para criar os 7 plasmas radiais, que são cargas elétricas microquânticas com uma quantidade específica de rotação. As linhas eletrônicas de força ativam toda forma atômica e molecular, dotando-as de campos de força que criam seus campos eletromagnéticos, e é a dinâmica eletromagnética que mantém tudo girando e em movimento. Desse modo, é o eletromagnetismo e a resistência neutralizadora ao eletromagnetismo que mantém tudo no universo girando. A cosmologia do Parton é a existência da eletricidade cósmica, que constitui uma descrição básica da evolução de certos campos de força de energia. Esses campos de força de energia têm uma relação direta com o nosso sistema neurocerebral e o sistema de chakras. Isso significa que nosso sistema de chakra está participando do mais fundamental experimento do parto desde o início dos tempos. Estude o gráfico dos 7 principais geradores e observe que o campo áurico humano está cheio de linhas de forças áuricas fastênicas fluindo no corpo. Essas linhas fastênicas são o resultado da ação dos vítrix e neutrinos que fluem para dentro e para fora dos plasmas de nossas mãos e das solas dos nossos pés, que absorvem certos tipos de energia e a distribuem ao nosso sistema de chakras, criando o que chamamos de nossa aura. Eu vou colocar a imagem aqui. Na verdade, eu devo ter colocado essa imagem que está aí na tela. Dentro do ser biológico, estão incluídos 7 geradores ou chakras. Esses chakras funcionam como a entrada e saída de plasmas radiais. Eles também emanam os marcines ou linhas de forças fastênicas que vão desde os chakras geradores até a constituição da estrutura e forma da aura. Um ciclo é o tempo em que o parton ou partícula leva para atravessar uma área do espaço em particular. Por exemplo, a Terra faz uma imensa órbita em torno do Sol. Essa órbita representa o número de espaços ocupados por uma massa em movimento. A Terra ocupa 365 espaços ou um dia TNT. TNT é o tempo nosférico da Terra. É uma medida de tempo baseada na órbita da Terra em relação ao Sol e à Lua, no espaço da heliosfera, ao invés da perspectiva do tempo astronômico humano.
Cada quarto equivale a 3 horas TNT e 7 minutos TNT. 6 horas TNT e 14 minutos TNT é um meio-dia TNT, que é o tempo nosférico da Terra. Não tem nada a ver com dinamite. Unidades do tempo nosférico da Terra, TNT. Um dia é igual a 1 minuto TNT. 28 dias é igual a 1 hora TNT ou uma lua. Horas TNT em 13 luas é 1 dia TNT, que é igual a uma órbita solar. 4 órbitas solares é igual a uma semana de tempo nosférico da Terra. 3 semanas de tempo nosférico da Terra, vou falar assim que fica melhor. Mais um dia de tempo nosférico da Terra é igual a uma estação de tempo nosférico na Terra, que é igual a 3 órbitas solares. 4 estações de tempo nosférico da Terra é igual a 52 órbitas solares, que é igual a 1 ano no tempo nosférico da Terra. Equivalências entre o tempo cósmico e o tempo terrestre. 1 hora é igual a 60 minutos. 1 minuto é igual a 60 segundos. 1 segundo é igual a 12 instantes. 1 instante é igual a 60 quarts. E 1 quarts é igual a 60 giros. Uma quanta é igual a 2 horas terrestres, que é igual a 0,333 de 1 quarto de 1 minuto de tempo nosférico da Terra. 6 quantas é igual a 12 horas terrestres, que é igual a meio minuto de tempo nosférico da Terra. Um giro é igual a 1 dia terrestre, que é igual a 1 quim. 1 quarts é igual a 2 meses, que é igual a 2 horas de tempo nosférico. 1 instante é igual a 120 meses, que é igual a 3.600 dias, que é igual a 133 luas, que é igual a 3.615. Nossa Senhora. Segurei, vamos lá, querido. Plasmas. Unidades de mensagem telepática. Os 7 plasmas radiais são os blocos básicos de construção do universo fenomênico e imaginário. Os plasmas radiais também funcionam como uma unidade de armazenamento para tipos específicos de informação. Eles têm a capacidade de transmissão instantânea e por isso funcionam também como diferentes tipos de unidades de mensagem telepática. Eletrônicos por natureza, cada um desses plasmas tem suas propriedades específicas. Cada um dos 7 chakras do sistema biopsíquico humano é um receptor para cada um dos 7 plasmas radiais. Nos textos tradicionais da yoga, os chakras, ou geradores de energia psicoativos, são descritos como rodas de energia que giram continuamente e são alimentados por fluxos de prana. O prana é a energia vital ou a força da vida. Na ciência da lei do tempo, o prana, acessado através da respiração consciente, é o que te transporta os nutrientes etéricos do plasma ou do radium. Então, aprendendo a controlar a respiração, começamos a ver que dentro do corpo físico existe outro corpo. O corpo etérico ou o ólon, o corpo quadridimensional. Esse corpo etérico é de fato o que está sendo alimentado pelo prana ou radium. Seu eixo central está alinhado ao eixo da coluna vertical. Dentro do prana repousam os 7 plasmas radiais, cada um com sua própria qualidade e poder. Uma vez que inspiremos conscientemente esses plasmas radiais, podem ser digeridos para diferentes chakras, energizando as capacidades psicotelepáticas. No calendário ou no sincronário do tempo natural das 13 luas, para cada um dos 7 dias da semana, ativamos um chakra diferente e o plasma radial. Aqui no meu canal tem uma playlist onde a gente forma o cubo de plasma multicolorido juntos e a gente trabalha todo dia especificamente em um dos chakras, trabalhando um plasma radial específico. Cola lá na minha playlist e vamos que vamos juntos. Através da prática diária dos plasmas radiais, podemos ativar a eletricidade cósmica e solar dentro de nossa estrutura interna e podemos começar a sentir o fluxo de diferentes
o fluxo de diferentes plasmas para as linhas elétricas de força em nosso corpo. Isso acelera a dissolução das forças mais baixas de nossa personalidade tridimensional fragmentária e também ajuda a nos alinharmos com o nosso eu pentadimensional para ativar uma personalidade de alma cósmica superior. Aqui são dadas as funções dos chakras tradicionais e suas correspondências, como os plasmas radiais. Para a prática completa, acompanhe eu aqui. Chakra raiz, Muladhara, lótus vermelho de 4 pétalas. Aqui é aonde a força vital primária está localizada. Todos os nossos programas de segurança biológica mais fundamentais estão armazenados aqui. A carga plásmica Celi é reunida no chakra raiz e responde pela intensidade de luz interior. O secreto Svadhisthana, lótus laranja de 6 pétalas, está localizado a essência da energia sexual. A energia armazenada nesse chakra pode ser usada para vitalizar os diferentes níveis do ser. A carga plásmica Kali é reunida desculpa, me perdi, no centro secreto e responde pela qualidade de luz, calor, intensificados, que também funciona como uma ligação entre os 3 plasmas sensoriais de luz e calor e os 3 plasmas telepáticos. O plexo solar Manipura, lótus amarelo de 16 pétalas. Este centro é um receptáculo de informação vital e abre-se ao Kushansam, a fibra etérica que vai diretamente até o centro da galáxia. A carga plásmica Lime é reunida no plexo solar e responde por uma carga eletromental que está em ressonância telepática com o polo norte do planeta. Coração Anahata, de lótus verde de 12 pétalas, localizam-se neste centro os programas transcendentais que transformam as questões de sobrevivência biológica em forma de compaixão abnegada. A carga plásmica cílio é reunida no centro cardíaco e responde por uma carga eletroneutromental telepaticamente em ressonância com o centro da Terra. A garganta Visuddha, lótus azul de 16 pétalas. Neste centro é focalizado a vontade de se comunicar e se estender-se aos outros em padrões de pensamento informativo e comportamental. A carga plásmica alfa é reunida no centro da garganta e responde por uma carga de elétron duplamente estendido, que está em ressonância telepática com o polo sul do planeta. O terceiro olho, ou Ajna, lótus índigo de 2 pétalas, esse centro também é conhecido como o olho da sabedoria e é o centro da visão celestial e da segunda visão, o poder paranormal da clarividência e do conhecimento telepático. A carga plásmica gama é reunida no terceiro olho e responde às tendências à equanimidade e ao equilíbrio entre as cargas de luz e calor. Coroa Sahasrara, lótus violeta de 1000 pétalas. Nesse centro é armazenada a capacidade latente para a iluminação total que é operada completamente pela consciência cósmica. A carga plásmica Dali está acumulada no chakra da coroa e responde pela experiência do calor. Dali é o único plasma que é fundamentalmente térmico do calor. Celi é o único plasma que é fundamentalmente lumínico de luz. E gama é o único plasma que possui igualmente uma carga térmica e uma carga lumínica de luz e calor. Por isso, podemos ver que os primeiros 3 plasmas são formados originalmente de cargas térmicas e lumínicas. E o quarto plasma radial, Kali, funciona como uma dinâmica catalítica de coesão magnética e da distinção estática.
Os últimos três plasmas radiais, alfa, Lime e cílio, possuem qualidades ou propriedades que são chamadas de estruturas atômicas primárias. Alfa é o elétron duplamente estendido, Lime é o elétron mental e cílio é o elétron neutron mental. Os primeiros três plasmas, Dali, Celi e Gama, formam o quantum sensorial. Kali é o agente catalítico e alfa, Lime e cílio formam o quantum telepático. Os 7 plasmas radiais originam-se da combinação dos 6 tipos de eletricidade cósmica que combinam-se em diferentes séries duplas para criar 12 tipos de linhas eletrônicas de força. Essas combinações, então, recombinam-se para criar os 7 plasmas radiais. As 12 linhas eletrônicas de força também definem os 6 tipos positivos e os 6 tipos negativos de formas-pensamento. Isso é, porque as linhas eletrônicas de força representam diferentes níveis de consciência. A consciência é uma manifestação de Deus, como um sistema de desígnio de geração e organização, singular e além da compreensão. Por isso ela é consistente por todo o universo. Tudo é resultado de algum tipo de pensamento ou consciência de Deus, como a matriz mestra da inteligência divina. Até mais, no capítulo 9.